Eu estou aqui no telhado do Imaflora, no Pará, em Alter do Chão, e a convite deles eu vou ensinar vocês a fazer um sistema de captação de água de chuva. Simples, fácil, feito com cisterna de ferro-cimento. Vem comigo e veja esse passo a passo. Para a gente fazer o nosso sistema de água de chuva, a gente precisa de uma tela pop, dessas usada em laje. Essa aqui no caso tem 2,50 por 6 de comprimento. Uma tela de pinteiro, né? Tem de galinheiro, viveiro, essa é de pinteiro. Uma tela de proteção de obra. Vamos usar cimento, areia e vamos utilizar a técnica do ferro-cimento. Essa cisterna é bem simples de se fazer, um custo muito barato. A gente precisa estender a tela pop, porque a gente precisa amarrar essa tela viveiro nessa tela. A forma mais simples, a gente estende numa superfície plana e desenrola para poder amarrar com mais facilidade. Nós estamos terminando de colocar a tela pinteiro. Assim que ficar bem amarradinho, esticadinho, a gente vai começar a colocar a tela mosquiteiro ou a tela de proteção de obra. Então já terminou a fixação da tela pinteiro na tela pop. E também colocamos a tela mosquiteiro, a tela de proteção de obra. E agora a gente vai fechar o cilindro. E para isso a gente vai deixar essas telas todas para fora. Por que isso? Quando a gente fechar isso por fora, todas essas telas vão esticar e vão ficar bem mais firme na nossa estrutura principal. Vamos lá, gente? Todo mundo preso, eu tô solto hoje. Essa tela aí. Para ter maior resistência à nossa estrutura, eu não coloquei amarrado diretamente no último gomo. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e amarrei. Por que isso? A água vai ter uma força muito forte. Apesar de ser um círculo que aguenta esse tipo de força, eu preciso prender muito bem essa estrutura para ela não abrir. Então, a gente já estruturou, fechou aqui a estrutura, né? Agora a gente precisa fazer a base. A base a gente compra outra tela pop, estende no chão, coloca a nossa estrutura em cima, vamos amarrar com arame aqui, né? A gente precisa que essa estrutura seja bem forte para aguentar o volume de água que vai ter dentro. É um reservatório de água, vai ter mais ou menos uns 4.500 litros e isso sofre pressão. E quando a gente fizer também a massa de cimento, vai ficar uma estrutura única, como se fosse uma caixa d'água ou um copo d'água. Abaixado. Santo? A gente cortou aqui até a altura que a gente deseja que tenha o reservatório, a gente deixou 1,80. Então, no caso aqui a gente escolheu cortar 3 gomos, por causa que a espessura do ferro
era mais difícil de dobrar. Tem tela que o ferro for menor, de repente você pode cortar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da espessura. O ideal é que você consiga ter essa facilidade de conseguir dobrar para a gente fazer esse acabamento da tampa. Estamos usando uma madeirinha aqui para ajudar a não entortar demais o círculo. Então passamos essa ferragem de estribo, é um ferro de estribo. Agora a gente está amarrando em todas as pontas que a gente dobrou para ficar uma peça única. Isso, além de ser uma tampa para a nossa cisterna, ela também ajuda na resistência de toda a estrutura, né? Então, e a gente precisa deixar essa boca, porque a gente vai precisar entrar dentro para rebocar, limpar algum dia, fazer manutenção. Então a gente cortou um pedaço da tela para fazer um acabamento aqui, para a gente fazer um acabamento para pôr a tampa em cima, né? Isso aí dá um acabamento melhor e também evita que a água fique caindo para dentro da cisterna. Então agora que a gente terminou a nossa estrutura, fez o acabamento lá em cima, agora a gente está sujando essa tela com cimento. O que a gente fez? Misturou água e cimento, é uma espécie de tinta de cimento para que a argamassa que vai vir agora grude melhor, né? Então, depois que secar essa tinta cimento, a tela vai ficar mais dura e vai conseguir receber a argamassa com mais facilidade. Então, agora a gente achou a melhor posição para nossa cisterna, lembrando que a gente vai pegar das calhas do telhado, então ela é um pouco mais baixa que o nosso telhado, justamente para ter uma gravidade. A gente adotou 1,80 de altura, porque esse telhado está com 2, se tiver um telhado mais alto, nossa cisterna pode ser um pouco mais alta. Lembra que a gente usou até aquela tela plana para a base, agora a gente já cortou, né? Agora está redondinho aqui. Chegou a hora da gente começar a colocar a tubulação do nosso reservatório de água de chuva. Aqui é uma entrada, aqui vai ter a calha, o duto da calha vai cair bem aqui em cima. E também a gente tem que pensar nas saídas. Quando esse reservatório estiver cheio d'água, vamos ter uma saída por ali, no mesmo nível da entrada. Agora a gente vai começar a rebocar. A gente começa por dentro da cisterna, porque por dentro está o tramo de ferro, mais fácil da massa grudar. E a nossa massa é 2 de areia fina e 1 parte de cimento. É uma massa bem forte, própria para estruturas de ferro-cimento. Agora a gente está instalando as saídas do nosso reservatório. A gente está rebocando e a gente precisa deixar todas as tubulações prontas. Essa aqui, a 4 dedos do fundo, que utiliza quase todo o reservatório. Esse aqui é para limpeza, está bem ao fundo do nosso reservatório e é uma bitola maior, esse aqui de 1 polegada, para a sujeira poder sair. E essa aqui é para uma verificação. A gente põe uma torneira aqui. Se a gente abrir a água, tem água, é porque o reservatório está daqui para cima. Se a gente abrir e não tem, então começamos a economizar, porque a água já está chegando ao fim.
Então a gente já está finalizando, né, o reboco por fora, por dentro a gente já rebocou, já passou um impermeabilizante, que pode ser um Cicatop, esses impermeabilizantes de caixa d'água ou para piscina. Agora a gente já está começando a instalar nossa hidráulica, aqui já tem a torneira, aquela torneira que a gente, para saber se temos água daqui para cima ou se está acabando a água do reservatório. Já começamos a instalar a saída, essa saída que vai lá para o vaso sanitário. Aqui a gente vai instalar uma torneira, né, para usar no jardim. Aqui é nosso sistema de limpeza. Aqui vai ter uma tampa, então quando eu precisar limpar a caixa d'água, eu tiro essa tampa daqui e eu posso tirar toda a água do reservatório. Aqui tem uma coisa bem interessante, que é como que essa água vai lá para o vaso sanitário. Em vez de eu pegar a água do fundo do reservatório, que pode ter um monte de sujeira, isso aqui está engatado lá do outro lado e tem uma boia. Então se a água está nesse nível, esse reservatório está boiando e eu estou pegando a água dessa altura. Uma água mais decantada, muito melhor do que eu pegar uma água que pode estar sendo areia, restos de folha. Então esse sistema aqui, que é o de captar a água da superfície, né, a água mais decantada, é bem simples de fazer. Essa mangueira é uma mangueira flexível, chamada mangueira cristal. Temos aqui uma conexão de mangueira com rosca. Isso aqui é a ponteira de poço, né? As pessoas jogam isso para bombear água de poço, bem fácil de encontrar. Isso aqui é uma boia de vaso sanitário, de caixa d'água, que eu desmontei e fiz um furo, amarrei um arame e criei esse sistema que vai ficar boiando, super eficiente para a gente ter a água mais decantada da nossa cisterna. Instalamos a calha na casa, aqui é o duto de entrada do reservatório, só que aqui tem duas inovações. Um é o sistema de freio, que é um cano que desce até o fundo do reservatório, no final tem um cotovelo em U, isso evita que quando a água entre, remova toda a sujeira do fundo do reservatório. Então o começo da chuva, ela sai limpando o telhado, então cai muita folha, sujeira e para isso a gente criou esse sistema, que as primeiras águas que estão limpando o telhado caem aqui. Até encher esse tubo, o telhado todo já foi limpo. E aí depois começa a cair dentro do nosso reservatório. Lá embaixo, coloquei uma mangueira cristal dessas de nível, que a gente usou para tirar o nível. Coloquei aqui, então quando parar a chuva, esse cano automaticamente começa a se esvaziar para a próxima chuva. E quando tiver muito cheio de folha, a gente pode tirar o cap para limpar o duto. Então, aqui é o nosso ladrão. Quando o reservatório encher de água, ele tem que extravasar e vai extravasar por esse duto aqui e a gente pode canalizar para algum lugar do terreno. Aqui a gente finalizou o nosso sistema de captação de água de chuva, colocando calhas, as torneiras, a saída do excesso de água pelo ladrão. Vocês viram que é um sistema simples, né? Não requer grande conhecimento. Vocês viram que foi fácil, passo a passo, de construir essa cisterna de ferro-cimento.